estou recebendo aqui no estúdio a nossa queridíssima Andressa Braga Soares, que é médica veterinária, aceitou o convite de estar aqui no programa com a gente hoje. Vamos mostrá-la, né? Olha ela aí no nosso programa, vamos ver se está tudo ok. Muito bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, que maravilha. E a Andressa aceitou o nosso convite para hoje estar aqui no nosso programa para falar sobre pets, porque toda semana, Andressa, a gente fala de pets aqui na segunda-feira, e hoje a gente queria falar dos pets idosos, porque tem gente que só se preocupa com os pets novinhos, né? Aí quando chega na fase idosa, muitas vezes ele fica ali doentinho, sofrendo, e as pessoas acham que um pet idoso só merece estar no canto dele, comendo, dormindo e mais nada. E aí é algo que não é verdade, né? Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Andressa ou Andressa? Andressa. Andressa. Muito bom. Pronto, Andressa. Vamos começar falando dos nossos pets. A partir de qual idade podemos considerar um pet idoso? Vanusa, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu Prazer fico nosso. muito feliz de estar falando de um tema que eu me identifico muito. Que bom. Inclusive, já antecipo que 80% dos meus pacientes são idosos. Olha. E aí, quando a gente entra nessa temática da idade do pet, muitos se perguntam, meu pet com 8 anos, com 9 anos, já pode ser considerado idoso? Então, vai muito relativo à raça e ao porte do seu pet. Os pets de maior porte, ele tem uma expectativa de vida menor quando a gente relaciona com os pets de porte pequeno. Mas, por exemplo, cada raça, ela tem uma expectativa de vida própria. A raça Poodle, por exemplo, tem uma expectativa de vida de até 16 anos. Então, a gente considera ali o estágio do idoso dentro do último quarto da expectativa de vida. Então, por exemplo, um pet da raça Poodle, que teria, teoricamente, 16 anos de idade no seu tempo máximo de expectativa, ele tem aí dos 12 aos 16 o estágio de vida chamado do idoso. Mas após esse estágio, quando o pet supera a sua própria expectativa de vida, a gente já o considera um paciente geriatra, quando ele ultrapassa a própria expectativa. Eu acho interessante você falar, porque eu observo que a questão das raças realmente influenciam. Muito. Porque, por exemplo, eu não sei se é impressão minha ou é o cuidado, muitas vezes, às vezes o pet já vem com um probleminha de saúde, Isso. ele envelhece mais rápido, eu não sei. Mas é impressão minha ou os vira-latas, que são considerados vira-latas, eles vivem mais tempo? Ou é o contrário? Os pets vira-latas ou SRDs sem raça definida, eles têm uma carga genética variável. Sim. Então, por exemplo, quando a gente vai para as raças específicas, cada uma delas tem uma predisposição a mais para determinado tipo de doença e para determinada disfunção, para problemas cardíacos. Como eles são misturados, tumores, né? isso. Muitas vezes. Então, muitas vezes, os vira-latas, por eles terem uma série de alterações genéticas e, ao mesmo tempo, ambientais, eles tendem a ter um pouco mais de resistência, mas a gente também não pode levar isso como regra. Tá certo. Porque varia muito com o fenótipo, ou seja, acaba o cuidado. sendo um mito, né? Isso, acaba sendo um mito. Mas, assim, a gente vê que a experiência de rotina que nós veterinários temos é que a maioria dos pets vira-latas, eles acabam sendo mais resistentes. Pois é, eu falo a respeito desse assunto porque às vezes eu conheço amigas que têm um vira-lata que tem 17 anos. Isso. Impressionante, 18 anos, ele tá ali velhinho, mas tá ali com a família, né? E eu acho interessante isso, por isso que tive a curiosidade de perguntar. Mas quais são os sinais que a gente pode ter num pet para entender que ele chegou na velhice? Tem algo assim que chama atenção? Então, esses sinais, eles vão muito para a gente observar primeiramente o comportamento, né? Você que tem aquele pet, que você conhece ele desde a idade mais inicial, do filhote, então você começa a perceber que os comportamentos deles estão começando a ficarem alterados. Porém, o que nós temos que levar em conta? É muito importante que mesmo que você não tenha sintomas recorrentes ali do seu pet em casa, que mesmo assim você tenha o cuidado de levá-lo ao veterinário para fazer um check-up. Na idade mais avançada do pet, muitas doenças silenciosas começam a aparecer. Uma delas que é muito comum nos idosos é as cardiopatias.
né, as doenças cardíacas nos pets, entre outras, mas no caso da cardiopatia, ela começa, em muitos casos, silenciosa. No caso da alimentação, existe uma alimentação diferenciada quando ele chega nessa idade? Existe. Então, com relação à alimentação, hoje nós temos, graças a Deus, na veterinária, nutrólogos, né, que têm essa especialidade e levam isso em consideração. Mas na idade avançada, o que eu posso trazer um pouco de informação da nutrição? O pet mais idoso ou geriatra, ele requer de nutrientes que o seu próprio organismo não consegue produzir, ou que produz de forma deficiente. Então, hoje no comércio de rações ou no comércio da alimentação caseira, nós temos incrementos, ou no caso das rações, tem categorias que podem enriquecer a ração com nutrientes, com aminoácidos, com vitaminas, que são essenciais para a qualidade de vida daquele animal. Muito bom. Você falou do coração, mas a cegueira, por exemplo, também é muito parecida relacionada aos humanos? Muito. Hoje também a gente tem com muita frequência pets idosos enfrentando cataratas, glaucomas, e juntamente com essas doenças temos os veterinários especialistas, né, na oftalmologia. Hoje se faz muita cirurgia? As cirurgias cardiológicas, elas têm um pouco de limitação na veterinária, mas elas conseguem acontecer, né? Hoje elas estão mais restritas a alguns polos da veterinária de outras regiões. Em Teresina, por exemplo, não se observa muito cirurgias cardíacas. A cardiopatia ela é mais terapêutica por medicação. Existe assim algum cuidado específico que aquela pessoa tem que ter no dia a dia também com esse cão idoso dentro de casa, no quintal, observando alguns detalhes? Acredito que sim, né? Por mais que você não tenha aquele costume de levar costumeiramente ao veterinário, é interessante observar se ele está te dando alguns sinais em casa, como, por exemplo, está se batendo nas coisas, ou está um pouco mais letárgico, ou seja, caminhando um pouco com mais lentidão nos reflexos. Mas eu acho assim que, com relação aos cuidados, né, que a gente pode ter, nós tutores, aí eu já me incluo nisso, sim, é tentar confortá-lo. Então, se ele já tem o costume daquele ambiente preenchido daquela forma, tenta deixar o ambiente daquele jeito, ou o piso, né, no decorrer da idade, as articulações elas vão se fragilizando. Então, é não deixar um piso derrapante, né, poder proteger aquele piso para o pet não escorregar. Tentar não deixar sozinho, porque muitos pets, a gente sabe que na idade avançada, da mesma forma que o ser humano, ele pode vir com doenças que a gente não sabe se eles vão apresentar alguma alteração ali de imediato, de forma brusca. Então, é não deixá-lo sozinho também é muito importante. Falando de exercícios físicos, para nós adultos, para os pets, tem alguma influência ou não? Muita, nossa, demais. Assim, vai muito da limitação. Se o pet ele não tem, por exemplo, alterações cardíacas que impedem aquele exercício físico, ou alterações locomotoras também que podem dificultar, o ideal é que você tente fazer um esforço físico de forma leve, também acompanhado pelo veterinário especialista, o fisioterapeuta veterinário, e que este possa dar um melhor seguimento ali, mas é muito importante o exercício físico. Melhora o condicionamento, mantém aquele pet sempre no porte nutricional ideal. Falando em nutrição, para a gente encerrar, existem vitaminas para esses pets idosos? Tem, hoje a gente tem vitaminas que tem uma vertente somente para a idade mais avançada do pet, que elas se complementam com nutrientes, como por exemplo, ômega 3, L-carnitina, taurina, que melhoram muito a saúde daquele pet mais idoso. Muito bom. Gente, eu quero agradecer. Vamos lá. Ei, Ed, calma aí. O Messias quer fazer uma pergunta, vamos direcionar para o Messias. Tá? Messias, tu tem pet idoso? Nossa, justamente isso que eu queria falar. Então pergunta. Eu tenho uma cadela em casa. Ela tem hoje 9 anos. Ela é uma mistura de pinte com poodle. Ela pesa em torno de 8 a 10 quilos. Teve um período aqui em Teresina que teve um surto danado aí de sinomose. Sim. Eu cheguei um dia em casa, a minha filha estava desesperada porque a cachorra estava caindo pelos cantos. E ela come, tudo que você está comendo, ela está em cima com o olhinho desse tamanho, né? Querendo. E a cachorra cai de lá para o canto. Aí, claro, está comigo desde a hora que nasceu. Aí eu já fui logo chorar também, né?
Mas aí me acalmei, aí fui até que tem uma clínica aqui na Frei Serafim, que não fala da clínica não, senão ela vai patrocinar na Nossa Senhora de Fátima, que eu não sabe. E aí fui lá, me disseram uma coisa, fui no outro veterinário lá no Liceu, me disse outra coisa, eu fui em 3. Aí um falou foi tanta coisa que eu não entendi nada. E aí os preços, né? Tratamento que chegava a 2.000, eu falei, pô, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Aí, desesperado, eu respeito muito a ciência e vou estar com a ciência sempre, até dentro d'água. Mas aí eu fui à internet, ver criadores. E aí a pessoa me passou lá um remédio que custou R$ 4,80. Eu estava nas últimas, era a última. Eu sei que, coincidência ou não, eu dei esse remédio, eu dei 3 vezes. Tá, isso faz 4 anos. Mas eu quero saber da pergunta. Sim, a pergunta o que pode ter acontecido e se essa doença se foi embora ou se está lá, que pode agora com essa idade dela já avançada, vir a qualquer momento. Pronto. É uma pergunta muito interessantíssima e recorrente, né? Sim. Muitos tutores querem entender o que acontece. Que doença é essa? Essa doença que ele mencionou, que é a sinomose, ela é uma virose muito frequente, inclusive em pets que têm aquela imunidade mais debilitada, que têm acesso a animais com essa doença, porque a transmissão é precisa de um pet doente para outro, né? Para que seja transferida a doença. Então, o primeiro ponto importante... O idoso aí, então... o idoso já tem mais prevalência para pegar a doença por conta da imunidade. Mas um ponto importante que a gente tem que mencionar é que hoje a doença tem vacina. Então, assim, desde a idade de filhote, o ideal é a proteção com vacinas para evitar futuramente essa doença. E, claro, todas as vacinas têm reforços anuais. Mas com relação ao seu histórico aí que você mencionou, o ideal seria, como eu não sei muito bem como era que estava o seu animal, os sintomas... Quantos anos ele já tem também? Ou até mesmo os exames, né, que foram realizados. É uma resposta até um pouco difícil para mim, claro. Mas o ideal seria que eu tivesse acesso aí a todas as informações da época para que eu pudesse te passar uma resposta mais confiável. O que eu acredito que tenha acontecido aí, não sei, porque como você falou, pode ter sido até coincidência, né? Pois é. Mas se a medicação tratou, teoricamente, ou talvez ele não tivesse realmente com sinomose, porque os sintomas da sinomose, eles são comuns em outras doenças. Então, não necessariamente, se não tivesse sido feito um diagnóstico para a doença, não tem como assumir que aquele pet tem a doença. Hoje e essa sinomose, específicos. ela apresenta de que forma? Quais são os sintomas? Os sintomas da sinomose, eles são diversos, por isso que ela é muito letal, né? Ela é muito fatal. E normalmente o animal tem sequelas, então vai desde trato gastrointestinal, com diarreias, vômitos, problemas respiratórios e neurológicos. E como é que ele pode acontecer, essa doença? Pode acontecer através do quê? Primeiro, a imunidade baixa daquele pet, aliado aí a ele ter contato com superfícies contaminadas ou outros animais contaminados. Muito bom. Andresa, eu quero agradecer a você, ao Messias, por ter feito essa pergunta também, porque claro, é importante para quem está em casa, né? E dizer que você venha outras vezes aqui no nosso programa. Quem quiser falar com a Andresa, entra em contato através do Instagram dela também. Lá tem muitas curiosidades, eu acho que você passa muitas dicas, né? Sim, com certeza. Inclusive tem a minha rotina profissional lá no Instagram, então... Quem quiser seguir, possa ter a oportunidade, é o @AndresaBragaVet. Lá tem um pouquinho tanto da minha vida pessoal como da minha vida profissional. Então, tem uns locais que vocês podem me encontrar. E também eu queria até aproveitar, Vanusa, o momento para deixar um forte abraço, porque as pessoas também podem me encontrar nas salas de aula. Então, queria deixar um abraço para os meus alunos da Uninasal, Jockey, que devem estar me assistindo nesse momento. E hoje, no Dia do Amor, que representa a todos, não só a duas pessoas apaixonadas uma pela outra, mas pela amizade, pelo companheirismo, o amor aos seus alunos, né? Com certeza. Muito bom. Amor aos meus pacientes também. Muito bom, que maravilha, gente. Muito obrigada, minha querida.